Mas falando ainda sobre o preço dos combustíveis, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou hoje ser contra a interferência do governo federal no preço dos combustíveis. A declaração feita em uma audiência pública da Câmara dos Estados Unidos, dos deputados, aliás, vem em meio à tensão no governo após novo reajuste da Petrobras no preço do diesel e da gasolina, que começou a valer no último sábado. O governo federal está tentando amenizar o problema, reduzindo os impostos federais. E, com a ajuda do Congresso Nacional, estamos também limitando a tributação de entes subnacionais. Esse é um passo que encontra apoio nas principais economias europeias e em vários estados americanos, que estão reduzindo a tributação para diminuir o efeito econômico da guerra na Ucrânia sobre a população mais necessitada. Eu entendo que muitos dos senhores são cobrados pela população, porque é difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro, não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. O ministro Adolfo Saxida afirmou também que a decisão de trocar o presidente da Petrobras foi tomada para aumentar a competitividade da empresa. Segundo ele, o perfil de Caio Paes de Andrade é mais compatível com essa meta que o do ex-presidente José Mauro Coelho, que renunciou ontem. Olha só. Quero frisar que eu respeito o presidente José Mauro, o ex-presidente da Petrobras. Então, todo o respeito a ele, todo o respeito ao CA da Petrobras, a seus diretores. Mas tão logo eu assumi como ministro, eu achei por bem promover uma troca na empresa, porque acredito que é o momento de aumentar a competição. Não há como ajudar o consumidor brasileiro, como bem disse o deputado Marco Bertaioli, com a estrutura atual, que a empresa tem um enorme poder de mercado de um lado, e do outro ela ora é estatal, ora é privada. Então, de posse dessas informações e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu achei que era o momento de preparar a Petrobras para um cenário de mais competição. Num cenário de mais competição, eu acho adequado a troca do presidente, e é por isso que eu indiquei o Dr. Caio Paes de Andrade, que é uma pessoa com experiência em setores muito competitivos, para levar para a Petrobras essa experiência importante de competição, essa experiência importante de valorização da marca. A Petrobras é uma marca nacional, ela tem que ser valorizada. Tá aí, então vamos chamar a Priscila Yazbek. Priscila Yazbek, bom dia de novo para você. Tem muita coisa para a gente repercutir sobre esse assunto, né? Esses pontos aí que o ministro trouxe também são bastante importantes, pertinentes. Mas a questão é que todo o processo, desde a última sexta-feira, né, de pressão contra o ex-presidente agora da Petrobras, para que Caio Paes de Andrade assumisse de fato, que desempatasse esse jogo, para que ele fosse indicado não, né, que o nome dele fosse indicado para a presidência da Petrobras, tem gerado um mal-estar muito grande no governo federal, porque o objetivo é esse, colocar ele o quanto antes no lugar. E vai mudar alguma coisa? Marcela, pelas últimas falas do governo, pelo que estão comentando aí os economistas, os técnicos, deve mudar sim. Então, existia uma visão de que as últimas trocas de comando na Petrobras, essa já é a quarta, né? São 3 trocas, né? Mas o quarto presidente aí indicado, o Caio Mário Paes de Andrade, elas não estavam mudando a política de preços da Petrobras. Mudava o presidente, mas a política de preços da Petrobras ficava intacta. Essa impressão já está se modificando. Já tem vários economistas que estão falando que com a entrada de Caio Mário Paes de Andrade, pode sim haver uma fragilização da política de preços da Petrobras que segue o mercado internacional. Qual que foi a estratégia do ministro Adolfo Saxida nessa última fala dele? Ele quis blindar o governo e mais uma vez colocar a culpa da Petrobras. Isso fica evidente na sua fala quando ele diz que o governo não pode mexer em
preços, que o governo não é culpado pelo aumento do preço dos combustíveis, que os preços estão subindo no mundo todo. Então ele diz, o governo não tem responsabilidade sobre preços, mas ao mesmo tempo ele fica falando sobre o lucro da Petrobras, que é o terceiro maior lucro líquido do mundo, que a Petrobras tem um lucro muito alto. E aí a pergunta que todos os economistas se fazem é, se a Petrobras tem esse lucro muito alto e uma boa parte desse lucro vai para o governo, por que o governo não pega esse lucro da Petrobras e faz política pública com esse lucro, em vez de fazer política pública com a empresa? Então, essa é a questão central nesse momento. Eu estava conversando com o Einar Rivero, da Economática, para entender um pouco desses números, desses dados de lucros, e aí ele fez uma analogia muito interessante. Ele falou o seguinte, o que adianta, você quer ganhar R$1.000 ou R$100? Você vai falar que quer ganhar R$1.000, mas se falar que você vai ganhar R$1.000, mas para isso você vai ter que investir R$100.000 e para você ganhar R$100 você vai ter que investir só 500, talvez você fale assim, não, eu prefiro ganhar menos, R$100, mas investir menos por isso. Então, você falar só do lucro isoladamente, isso não diz muito a respeito da empresa. É preciso entender quanto que a empresa gasta para chegar nesse lucro. E aí, observando alguns dados sobre a Petrobras, o que ele fala é que o ROI, que mostra quanto que a empresa gera em relação ao que ela investe, é o terceiro melhor do mundo. E isso é positivo, isso não é negativo. A Petrobras é uma empresa eficiente hoje, rentável. E nas palavras do Einar, é uma empresa que parou de sangrar. E isso é bom para a população. Por quê? Porque o governo é o principal acionista hoje da Petrobras. Então, a Petrobras, no ano passado, gerou 200 bilhões de reais para o governo em recolhimento de impostos. Só no começo do ano, no primeiro trimestre, deve gerar 70 bilhões de reais em lucros distribuídos, em participações especiais, em royalties. Esse dinheiro é dinheiro público, é o dinheiro que vai para a população. Então, é sobre esse dinheiro que o governo tem que falar, sobre como vai fazer política pública com esse dinheiro. Mas qual que é o X da questão? O governo não quer mexer com os lucros que recebe da Petrobras e fazer política pública com isso, porque isso mexe no teto de gastos e o teto de gastos é caro ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, o que a gente fica tentando explicar aqui, tem que falar sobre balanço de empresa, sobre ROI, sobre lucro, para tentar explicar que o que está acontecendo é que o governo simplesmente está tentando falar que a culpa do aumento de preços não é dele, a culpa é da Petrobras, a Petrobras está lucrando muito, mas essa lógica é incongruente, é uma lógica ambígua, porque se esses lucros são bons para o governo, eles geram receitas para a própria população, é dinheiro nosso, é dinheiro público. Então, deveria ser positivo e o governo deveria elogiar a gestão atual da Petrobras, que está conseguindo reverter tanto recurso público para o governo e para a população como um todo, né? Então, esse é o ponto. A gente fica com várias pontas aí soltas, mas a lógica é essa, né? É o governo tentar não ficar com essa batata quente do aumento de preços, mas também não querer mexer com o dinheiro que é dele. Fala dos estados, fala da Petrobras, mas não fala do dinheiro que é dele. Até porque essa gestão que está dando esse lucro, que você muito bem comentou agora, Pri, foi o próprio presidente que indicou, né? Como é o caso agora desse quarto presidente, já que são 4 na gestão de Jair Bolsonaro. Obrigado, Pri. Até já.